Áudio é um advogado de carreira do BNDES, né? Recentemente aposentado, não tem muito tempo, e que fez uma carreira de executivo considerável, né? Bastante elogiada no BNDES, e que, logo nas vésperas de se aposentar, ele foi indicado pelo patrocinador para presidir o Conselho Deliberativo do BNDES. E nós acompanhamos a gestão dele, né, a liderança dele no Conselho Deliberativo, e também os comentários, né, são todos muito... Os comentários sempre são muito positivos em relação ao equilíbrio, né, à liderança dele na condução daquilo que era importantíssimo a ser decidido pelo Conselho Deliberativo da FAPES. E, além disso, né, o Aldo também teve a experiência, porque do outro lado, lá pela área de administração do banco, ele também ajudou a negociar, a assessorar nas decisões mais recentes da FAPES, no sentido do plano de previdência e também no plano de saúde. E aí o Aldo, gentilmente, se predispôs a dar uma visão na experiência dele, o que é possível ser feito, né, de acordo com a boa vontade dos partícipes, né, patrocinador, participantes assistidos e, evidentemente, o próprio Conselho Deliberativo da FAPES, no sentido de a gente preservar de forma sustentável o nosso plano definido, né, e outros assuntos, né, que venham afetar a sua sustentabilidade. Então, com vocês aí, fica à vontade. Aldo, faça a sua apresentação e estamos aqui para te dar o apoio. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer inicialmente o convite do Antônio Miguel, estendo o agradecimento à diretoria da APA. Na verdade, assim, é um privilégio, né, estar aqui podendo falar com vocês. Espero que a gente tenha uma boa conversa aqui, que isso temos todos um interesse convergente em função de cada vez da melhoria do plano, né? Queria agradecer inicialmente a Simone, que foi muito gentil, muita atenção, muito apoio para que essa live acontecesse, agradecer o Cabral também pela divulgação, agradecer o Ricardo aí na parte técnica da APA, né? E o objetivo, na verdade, aqui, né, é passar algumas questões, né, e aqui não tem nenhuma pretensão, né, de dizer que tem que se fazer de uma maneira ou de outra, né? São as possibilidades que os fatos hoje existentes indicam do que pode acontecer com o plano futuro, ou seja, impactos que o plano pode ter, tanto positivos quanto negativos no futuro, né? E o que a gente pode fazer, especialmente para minimizar esses impactos negativos, né? O Sebastião, na live dele, que foi muito boa, por sinal, registrar aqui, falou que a bola de cristal dele ele comprou no Saara, né? Assim, eu nem bola de cristal tenho. Então, assim, nem a bola de cristal do Saara de Sebastião eu tenho. Então, na verdade, não estou aqui prevendo, não vou prever futuro, nem nada disso, mas vocês vão ver com os dados de hoje, né, quais são as possibilidades dentro das normas que regem o plano, o que é possível, né, dentro das orientações jurídicas que a gente conhece hoje, o que é possível acontecer com o plano. Por isso, assim, são possibilidades para o plano, né? Não estou afirmando aqui que vai acontecer uma coisa ou outra. Antes de iniciar no conteúdo, eu vou dividir a apresentação em duas partes. Uma primeira parte, assim, para uniformizar as informações, né? Muita questão de regulamento, legislação, e a segunda parte, aí sim, que me parece mais interessante, que ver o que pode acontecer com o plano de acordo com o que a gente sabe que está acontecendo hoje, né? Bom, deixa
Deixa eu só... Bom, então o objetivo aqui, né, é provocar uma forma de pensar estratégica para gerir o futuro do plano, né, que pode ser o futuro do plano, né, despertar possibilidades, questões que hoje são pendentes, né, e que a gente pode adotar medidas para que elas causem menos impactos negativos ou para que elas causem impactos positivos. E envolve a todos, envolve patrocinador, participantes ativos, assistidos, pensionistas. Claro que e a fundação, né, naturalmente, né, quando eu falo aqui em participantes assistidos, estou falando da fundação também. Claro que todos esses atores eles têm que estar de acordo, né, com as soluções, né, que eu vou apresentar aqui. E também tentar estimular uma visão, que é uma coisa que assim, eu vi tanto no banco quanto no conselho, né, em muitos momentos, né, a gente faz uma separação muito grande, né, de ativo, assistido, porta-joia e tal. E nesses momentos em que se faz essa separação, eu acho que assim, a visão fica um pouco turva com relação ao plano, né? Porque o plano em si, ele não faz essa diferenciação, né? Então, eu acho que tentar estimular, né, as pessoas pensarem, né, que a gente precisa ter uma visão um pouco mais coletiva, né, porque a questão da paridade, que agora vai se começar a debater por conta de uma resolução do CNPC, resolução 40, né, ela não interessa só ao assistido, né, interessa ao ativo também, que futuramente vai ser assistido, tem impactos positivos e negativos, né, isso tem que ser debatido naturalmente. A questão da nova joia, na minha visão, não interessa só aquelas pessoas que estão atingidas diretamente pela nova joia. Eu acredito que interessa a coletividade do plano, porque existem consequências com relação a isso que a gente vai debater mais na frente, né? E tentar ajudar também a entender, né, que se a gente fixar nossos conceitos no que hoje prevê o regulamento, no que hoje uma determinada autoridade administrativa pensa ou disciplinou através de um regulamento, ou que o entendimento judicial atual, né, que isso não é perene, assim, a gente não pode assim, basear totalmente as nossas decisões, ou, na minha visão, a nossa maneira de pensar no que existe hoje. A gente tem que ir um pouco além, a gente tem que examinar qual é a possibilidade de uma tendência, né, do que no passado recente veio acontecendo e qual é a tendência do que pode vir a acontecer no futuro, né? Porque senão, se a gente não tentar fazer uma projeção nisso, a gente pode vir a tomar uma decisão não muito adequada hoje, né? Nos dias atuais. Bom, uma característica que, começando a uniformizar os entendimentos, né, o contrato previdenciário, que é o nosso contrato com a FAP, né, e que tem, vamos dizer, como principal fonte de informação do contrato, que faz parte desse contrato, é o regulamento do plano, né? Quando a gente pelo menos quando eu ingressei, a metodologia era essa, você assinava lá, aderia ao plano, e o regulamento, ele, obviamente, é anexo ao plano. Então, no dia que você entrou, aquele regulamento ali é o que se aplica a você, né? Mas só que o contrato previdenciário, apesar de ele ser um contrato privado, né, feito entre a fundação e o participante, ele tem uma característica um pouco diferente dos demais contratos privados, né? Ele sofre assim, uma influência, por decorrência da lei, uma influência de fiscalização, de regulação do Estado, né, que hoje, através do Conselho Nacional de Previdência Complementar e da Previc, né, são os fiscalizadores mais diretos, aí, já que a FAP está subordinada, vamos chamar assim, ou vinculada, né, que não fazem parte do contrato, né. Você veja bem, você tem um contrato privado, né, previdenciário, entre uma pessoa física e uma entidade, a fundação, e tem um terceiro, que é a Previc, o CNPC, que por força de normativo e de lei de normativos, eles interferem na relação desse contrato privado, né? Eles emitem orientações e normas que influenciam a vida daquele contrato privado, né? Então, a gente tem que procurar entender como é que é esse comportamento. Bom,
Então, assim, o que eu falei está nesse slide 1, né? Então, o que acontece? A gente, o slide 2, que é do contrato previdenciário, né, do que eu falei, assim, ele tem características diferentes de um simples contrato privado, né? Então, assim, o que nos leva a algum questionamento, né? O contrato privado, o contrato previdenciário ele tem natureza privada, né? Ele é fonte de geração de direitos e deveres para as partes contratantes, né? Mas ele sofre essa influência externa, assim, e o quanto, né? A primeira dúvida que se tem é o quanto esse órgão externo, legalmente habilitado para isso, ele pode interferir no dia a dia do contrato previdenciário ou nesses direitos e deveres, né? A gente vai falar mais a miúde disso, mas o exemplo mais recente, acho que deve estar na memória de todos aí, é a Resolução 40, que diz o seguinte: olha, pode abrir mão da paridade e tal, né? Isso a gente vai entrar com detalhe mais na frente. Mas esse é um exemplo, tem vários outros, esse é o exemplo mais recente que nos toca, né? Decisões judiciais também, elas têm uma consideração diferente para um contrato previdenciário, né? Por conta de que é um contrato de longa duração, né? E ele sofre várias influências ao longo dos anos, né? A gente estabeleceu um contrato previdenciário, assim, praticamente da nossa vida toda, né? Ele tinha, uma determinada aplicação enquanto éramos ativos, e ele passou a ter uma outra aplicação a partir do momento em que nos tornamos assistidos, né? É um período, a vida inteira da pessoa, né? É um período muito longo de tempo. Então, nas decisões do judiciário, de modo geral, o que a gente vê, que não é uma questão meramente jurídica, assim, ela é suprajurídica, né? Os tribunais admitem influências externas, econômicas, inclusive, que impactam o contrato, né? E muitas das vezes, assim, para juristas mais conservadores, essas decisões judiciais elas poderiam ser classificadas como não técnicas, porque às vezes se sobrepõe a uma questão legal mais arraigada, mais antiga, mais consolidada, uma mudança econômica, né? Então, uma coisa que a gente tem que considerar também, isso, né? Isso pode influenciar eventuais direitos adquiridos que nós temos, né? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer, né? Uma outra questão também, característica assim, do nosso tipo de contrato, né? O exercício do direito adquirido por parte dos integrantes do plano significa, ele impõe a outras pessoas do plano ou ao patrocinador o custo para esse exercício. Assim, eu posso exigir que, para exercer um direito adquirido meu, qualquer que seja ele dentro do plano, outro arque com esse custo, ele ultrapasse a minha esfera e outro também arque com esse custo, esquecendo a questão da paridade, onde o patrocinador tem que pagar metade das coisas, naturalmente, mas outro participante tem que arcar com isso, o assistido tem que arcar com isso, né? Então, essa discussão, ela entra, por exemplo, nas discussões atuais, né, tanto da nova joia, né, que é o que se discute, mas eu tenho que arcar com esse custo, quanto da paridade, né? Eu tenho que arcar com esse custo, né? Paridade causa um determinado impacto, havendo algum impacto negativo no plano disso, todos os participantes têm que arcar com esse custo. Então, essas são perguntas que surgem, né? E que eu vou tentar, assim, debater com vocês mais à frente. Bom, para ficar claro, né, já que a gente está falando de direito adquirido, né, não há nenhuma dúvida, né, com relação, acho que as questões relacionadas ao direito adquirido, mas para uniformizar, direito adquirido está lá, né, previsto no artigo 5º da Constituição, no inciso 36, né, acho que todo mundo já sabe isso, mas eu quis, assim, vamos chamar assim, fotografar onde ele está no direito brasileiro, né, para não ficar uma coisa parecendo direito adquirido é uma coisa meio etérea, abstrata, não é, uma coisa absolutamente concreta, prevista na Constituição Federal, prevista na Lei de Introdução ao Código Civil, hoje tem o nome de Lei de
introdução às normas de direito brasileiro, a partir da mudança do Código Civil, que também diz o que é o direito adquirido, né? E está na Lei Complementar 109, né? Lá onde diz que, assim, no parágrafo único do artigo 17, né, que é o participante que tenha cumprido todos os requisitos, tal, assegurado, né, de acordo com ele, tem o direito lá, e os elegíveis têm o direito ao benefício da aposentadoria, né, e lá, no parágrafo único do 68 também, que o direito adquirido vai considerar, né, as condições de elegibilidade no momento em que ele se aposentou, né. Então, em tese, isso não pode ser alterado. As condições em que uma pessoa se aposentou, ela vai ter direito a levar essas condições até o último dia dela, como beneficiário do plano, né? Então, isso, assim, não é uma coisa abstrata, é uma coisa que está na regulamentação, né? E, especificamente, no nosso regulamento, né, no regulamento básico de benefícios do nosso plano, né, está lá, especialmente no artigo 38, né, do nosso plano, que assegura o reajuste, a modificação dos salários, do benefício dos aposentados, né, toda vez que mudar o salário do participante ativo, né? Então, é a famosa cláusula como se na ativa estivesse, né? Então, assim, eu fiz um retrato disso, até para entender, né, o que eu vou falar depois, e para, assim, não há nenhum sentido não existe o direito adquirido, tal, assim, é só para a gente entender o que vem na frente, né? Bom, e aí, assim, dentro dessa intervenção até autorizada pela lei, né, de órgãos externos no nosso contrato privado de previdência, né, recentemente foi editada a resolução CNPC 40, né, e que, basicamente, no item específico que nos interessa nesse momento, né, diz que pode ser mudado o critério de atualização dos benefícios, né, e, a partir daí, coloca questões que são administrativas, né, procedimentais, né, como é que faz essa alteração, né? Então, tem que ter um estudo técnico, tal, tem que ter uma ampla divulgação, tem que ter uma aprovação do Conselho Deliberativo da entidade, naturalmente, e autorizado lá pela Previc. Bom, mas, veja bem, assim, a gente, na origem, lá, o direito adquirido está na Constituição Federal, no nosso caso específico, foi recepcionado por uma lei complementar que tem o mesmo quórum no Congresso Nacional para aprovação de uma emenda constitucional, 2/3, né? Está recepcionado no Código Civil, né, na Lei de Introdução ao Código Civil, que é uma lei geral que se aplica a tudo, né? A Lei de Introdução ao Código Civil ela não se aplica só ao Código Civil, ela se aplica a qualquer norma no Brasil, e está no nosso regulamento, né? E aí vem uma resolução administrativa do CNPC e coloca essa questão de mudança dessa forma, né? Aí a primeira pergunta, né, o CNPC pode ou não fazer isso, né? Não estou afirmando aqui dizendo que ele pode ou que ele não pode, né? Ele poderia ou não poderia ter feito isso, né? Essa é a primeira dúvida, né? Isso fere o direito adquirido das pessoas, né, esta resolução, né? Isso é uma coisa que vamos ter aí o tempo que está dado na resolução para debater. A FAP já anunciou no seu site, tal, né, como é que vai ser o procedimento disso. Isso terá que ser debatido. Bom, a questão que se coloca aqui, que eu queria destacar, coloquei até em negrito, né, que a resolução fala em critério de atualização dos benefícios, né, essa resolução, né? E no nosso regulamento, que está escrito, né, de modo a assegurar, né, que serão
reajustados, tal, de modo a assegurar proventos equivalentes ao salário dos participantes manteriam se na ativa estivesse. A grande pergunta, né, que eu coloquei aqui, aliás, são duas, não uma, é: o que está previsto no nosso regulamento é manter o valor monetário da renda mensal, calculada quando da concessão do benefício, né, no momento em que a pessoa adquiriu o direito ao benefício, ou seja, o que está previsto ali no regulamento é o equivalente à aplicação de um índice de mercado, IPCA e INPC, é a mesma coisa que está ali, né, ou é uma outra coisa, ou se trata de um recálculo anual da renda mensal, que é mais abrangente que um mero reajuste monetário, né, do índice de atualização monetária dos nossos benefícios, né. Esse, da forma que está previsto lá no artigo 38, isso integra o benefício ou é uma coisa separada do benefício, apenas um índice de reajuste, né? Essa é a grande pergunta que terá que ser respondida no prazo concedido pela Resolução 40, né, que, acredito eu, teremos tempo aí de debater, né. Mas eu só estou colocando isso para uniformizar, não estou afirmando que é uma coisa e outra, até porque assim, não é o objetivo dessa live afirmar isso, né? E afirmando uma coisa e outra, acho que eu estaria assumindo a posição de dono da verdade, o que não é o objetivo aqui, e a APA, sim, que nos representa para poder dizer o que entende, qual é o entendimento, né, para fazer isso, né? Eu sou um participante, sou um associado da APA, como qualquer um aqui, e a direção da APA que vai saber conduzir esse processo, né? Então, não tem essa pretensão aqui de dizer o que é uma coisa ou outra. Bom, dito isso, né, e a gente vai voltar nesse tema lá na frente, a gente tem coisas, duas coisas que eu acho. Primeiro é o seguinte: eu passei lá 3 anos no conselho, fui superintendente do banco, lidei com o plano, tive acesso a várias informações e tal, e o nosso plano é sólido, né? Eu acho que assim, ninguém precisa ficar com receio de que o plano vai ter problema. O plano não vai ter problema, o plano é sólido. Nós tivemos a prova disso agora na pandemia, né? A gente tem mais de 300 planos no Brasil, só afiliado à ABRAP são 283, vários planos tiveram problema. Nós, como os outros planos, tivemos problema durante alguns meses do ano 2020 e conseguimos nos recuperar lá no final, né? Então, ter um pouco de déficit no plano, ou ter um pouco de superávit, é a vida normal de qualquer plano, ainda mais um plano com benefício definido, que está sujeito mais a esse tipo de variação, né? Então, o nosso plano é sólido. Eu não quero aqui assustar ninguém, mas tem coisas que podem impactar o nosso plano e que a gente pode, na minha visão, tomar medidas prévias, né, e evitar que esses impactos sejam negativos, ou pelo menos reduzir bastante o impacto negativo dessas situações que podem acontecer no futuro. Então, hoje a gente tem dois grandes riscos na minha visão, né? Primeiro é uma inesperada performance deficitária do patrimônio previdencial investido, lá dos investimentos da FAPES, né? Ter algum problema nos investimentos e haver uma queda muito grande na rentabilidade, o que aconteceu no ano passado, mas por uma influência externa, né, que se recuperou, e que demonstra a solidez das medidas tomadas. E o outro, que eu me preocupo mais, e vou explicar por que na frente, que são eventuais decisões desfavoráveis, né, em medidas administrativas judiciais em curso, né, o que a gente está vendo na Justiça, no TCU, né, em outros órgãos, né. Bom, com relação ao patrimônio previdencial investido, aos investimentos, assim, eu, sinceramente, não passo por nenhum susto, né? Porque eu faço esse depoimento pessoal, porque tive lá 3 anos no Conselho, tem uma boa governança, né, regulamentação pelo órgão fiscalizador Previ, que é um acompanhamento pela diretoria da Fundação, pelo Conselho, né, deliberativo. Todo mês o Conselho debate lá os investimentos, isso é publicado no site da FAPES, no Raio-X dos Investimentos. A equipe da Fundação, que cuida dos investimentos, é uma equipe assim, de excelente formação técnica,
são profissionais muito éticos, bem preparados. As decisões estratégicas, por uma questão até de melhoria de governança, em 2018, o Sebastião Bergamini participou muito disso, foi criado o Comitê de Assessoramento ao Investimento, né, com especialistas internos e externos, né, a formação do conselho, do comitê, desculpe, são dois membros suplentes do Conselho Deliberativo, uma pessoa de carreira lá de investimento da FAPES e duas pessoas externas do mercado, né, que estão ali no dia a dia, convivem com o mercado da hora que acorda, da hora que dorme. Né? Então, as decisões estratégicas passam por esse comitê, que é um comitê técnico, né? Ele não decide nada, quem decide é o Conselho Deliberativo, ele é um comitê subordinado ao Conselho Deliberativo, mas dá mais suporte técnico ao Conselho. Então, isso é um avanço muito grande. O modelo de gestão que vem sendo aplicado na FAPES tem demonstrado ser positivo, né? Aproveita tendências positivas e demonstrou resiliência para superar a crise, que foi o que aconteceu agora na crise da pandemia do coronavírus, e ainda continua acontecendo. Né? Então, claro, que sempre pode dizer, mas podia... Sim, mas assim, é um modelo, e o modelo em si, que é muito robusto, né? Ele aprovado pelo Conselho Deliberativo, para a sua formação tem um estudo técnico durante meses, tal, aquilo é proposto ao Conselho, o Conselho aprova a política de investimento de acordo com esse embasamento técnico todo, então, assim, há uma governança muito boa nisso. Né? E, assim, nesse aspecto específico, né, do que depende da gestão da FAPES, né, eu, particularmente, não vejo nenhuma ameaça significativa e que possa impactar os investimentos. A exceção, claro, né, de haver um fator externo qualquer. Nós vivenciamos aí no mundo e no país coisas que influenciam a economia. Né? Tivemos lá 11 de setembro, né, que o mundo todo teve problema, depois teve a crise lá de crédito nos Estados Unidos, que impactou o mundo todo. Né? Tivemos agora o coronavírus, que impactou o mundo todo disso. Nem a FAPES, nem ninguém está livre. Né? Mas nosso modelo tem demonstrado resiliência nessas situações. Então, assim, para resumir, com relação aos investimentos, eu particularmente não vejo nenhuma ameaça. Onde eu vejo que pode haver problema, né, é justamente na questão das medidas administrativas e judiciais que envolvem a fundação e o patrocinador. Né? As informações que estão aqui, eu até coloquei aqui o endereço, elas estão no site da FAPES, né? Eu retirei, e era assim, mais ou menos cópia, eu apenas fiz um resumo, porque lá tinha muito mais informação, de um PowerPoint que foi apresentado numa live pela FAPES, pelo jurídico da FAPES, no dia 26 de novembro do ano passado. Né? Então, esses são os grandes pontos, né, que eu acho que podem vir a causar impactos negativos no futuro. Não que vão causar, não estou afirmando que causarão, mas eles poderão causar se não fizermos nada. Né? A representação que tem lá no TCU com relação a 2002, 2004, hoje o pagamento desse contrato está suspenso pelo patrocinador, né? Assim, não se tratou do que já foi pago do passado, mas as parcelas que deveriam estar sendo pagas foram suspensas. Né? Isso existe lá, a FAPES está, obviamente, tomando medidas com relação a isso. Vem tomando já de algum tempo medidas com relação. Tem a ação de cobrança, que foi movida pela FAPES contra o patrocinador, a famosa ação de 5 bi, né, cobrando 5 bi lá ao patrocinador. Tem uma ação ordinária também com o objetivo da FAPES, movida pela FAPES, com o objetivo de não devolver os aportes realizados em 2009 e 2010, que foi cobrado pelo patrocinador, né, com base lá no entendimento do Tribunal de Contas da União. Depois também tem execução por título extrajudicial, né, de
3 execuções ajuizadas pelas empresas patrocinadoras, em razão lá da interrupção do fluxo de pagamento 2002-2004. Tem a ação declaratória, que por si só não é um problema, mas assim, as consequências delas sim, movida pelo patrocinador para proteção do próprio patrocinador quando decidiu suspender o pagamento da joia, de modo geral, aqui não é nova joia, qualquer joia, né, a FAPES, e em decorrência disso, a FAPES já adotou, isso também já publicou mais de uma vez, medidas judiciais contra o patrocinador, visando a retomada do pagamento da joia, né? Bom, essas questões, elas assim, não estão resolvidas, né? Elas elas estão muito iniciais, sob o ponto de vista judicial. Qualquer uma delas aqui, ela pode se resolver daqui a 2 anos ou daqui a 15 anos. É impossível alguém dizer que qualquer uma dessas questões vai ter uma decisão rápida, né? Isso vai depender do andamento no judiciário. Assim, só para ilustrar, imagine que 2 pessoas com a mesma questão judicial idêntica judicial, entrem na justiça no Rio de Janeiro, distribuam no mesmo dia, vai para o mesmo juiz, não significa que elas vão ter o mesmo tempo de andamento, né? Elas podem andar com tempos totalmente diferentes por vários fatores, né? Produção de provas, produção de perícias, erros na perícia, acertos na perícia. Então, isso não há como prever o prazo de andamento de uma medida judicial. Então, qualquer uma delas pode ser resolvida daqui a 2 anos ou daqui a 15 anos, ninguém sabe, né? Mas é uma espada que fica na cabeça caso a decisão seja desfavorável à fundação. Se for favorável à fundação, ótimo, né, para nós. Ruim para o patrocinador, ótimo para nós. Mas se for desfavorável à fundação, é um problema, né, que a gente vai ter que pagar a conta, naturalmente. Bom, então, a pergunta que eu faço aqui, começo a fazer, é se a gente quer gerir o nosso futuro, tentar gerir o nosso futuro, ou se a gente vai deixar isso para terceiro, vai deixar que o Tribunal de Contas resolva, vai deixar que a Justiça resolva, ou a gente quer tentar interferir nisso de alguma forma, né? Assim, dentro dessa tentativa de interferir nisso de alguma forma, tem algumas questões que a gente tem que pensar antes, né? O PPB está fechado, né? Eu acho que foi uma medida boa e tinha que ser tomada, mas assim, foi uma solução boa, tal, mas, no meu modo de ver, são necessários alguns ajustes para nos precaver dessas questões, especialmente judiciais, que podem acontecer no futuro, né? Se diz, né, assim, vamos fazer um plano CD e tal, as pessoas vão poder migrar para o plano CD, só que isso não é exatamente assim, né? Eu acho que é uma simplificação exagerada com relação a isso, que eu vou detalhar mais na frente, né? Eu acho que ser assistido no nosso plano, né, com ajustes no futuro, pode trazer menos risco, né, e pode ser interessante, né, reduzir essa exposição e evitar eventuais equacionamentos com uma frequência que a gente não deseja, né. Uma coisa que é um ponto assim, que, voltando à questão da paridade e da interferência do Estado no nosso contrato previdenciário, seja ela correta ou não estou afirmando se é correta ou não é correta, né? E a tendência também no judiciário é fato, né, que toda vez que a aplicação do reajuste salarial dos empregados do BNDES refletida no reajuste do nosso benefício, né, se há uma diferença em relação ao IPCA, se é 1%, 0,5% maior que o IPCA, isso gera um impacto no plano, né, porque nos cálculos atuariais é adotado como índice o IPCA. Então, se faz todas as projeções, tal, que, com base no IPCA, e se vem alguma coisa acima do IPCA para pagamento de benefícios,
né? Isso gera um impacto no plano, né? E aí a grande questão assim, como isso vai ser suportado em equacionamentos futuros, né, e já foi refletido em equacionamentos passados. O impacto vai ficar mais pesado em cima de assistidos, pensionistas, né? Como eu ressalvei antes, né, como demonstrando a legislação, os regulamentos, claro que tudo, na minha visão, tem que respeitar, né, o direito adquirido, tem que ser dado o exercício das pessoas optarem por uma solução, oferecida uma solução alternativa, se as pessoas quiserem, entenderem que aquela solução é melhor para elas, elas optam por aquela solução. Então, eu entendo que é mais seguro, né, para todos os envolvidos, patrocinador, fundação, assistidos, ativos, não simplesmente alterar, né, de maneira unilateral, neste ponto, o regulamento, né, e sim criar a possibilidade da pessoa optar. Você quer ter o seu reajuste do benefício pelo IPCA ou você quer continuar tendo a paridade? A pessoa vai optar de acordo com a sua realidade. Cada um tem a sua realidade, né? Não eu acho que obrigar uma coisa ou outra, na minha visão, não é adequado. Bom, e aí também, assim, uma questão importante que está relacionada a isso, muito se fala, né, em implantar um plano CD para a migração dos atuais ativos, né, especial aqueles que pagam a nova joia, que o plano CD seria menos custoso. Só que a pergunta que fica, e que, sinceramente, eu acredito que é não a resposta, é que se as pessoas sabem o impacto disso, né? O que é implantar um plano CD para as pessoas que hoje estão no PPB migrarem, né? O que isso significa, né? Qual seria o valor do benefício desse plano no futuro, né? Por quê? O que acontece? Nos estudos que foram feitos em 2018 pela FAP, isso foi dito numa reunião pública, né, a aprovação das alterações do PPB em 2018 foi feita numa reunião pública, durou 6 horas, com inúmeros participantes assistindo, exposição do atuário interno, exposição do atuário externo, né, debate entre os conselheiros. E os dados que eu estou dando aqui são dados públicos que estavam lá nas apresentações, tá? Naquela época, com índices mais favoráveis, ou seja, a taxa de juros era maior, a taxa atuarial era maior do que é hoje, outros dados de vida, tal, para cálculos atuariais eram mais favoráveis do que hoje. Para você ter um plano CD equiparado, ter o benefício equiparado ao PPB, quando essa pessoa fosse se aposentar, você teria que ter uma contribuição de 12,5%. Né? Isso em 2018. Considerando aí que os números ficaram menos favoráveis, isso, vamos dizer assim, informalmente, né, eu acredito que hoje você teria que ter uma contribuição em torno de 13,5%, 14%. Bom, então significa que ao implantar um plano CD para os ativos atuais, o que é diferente de um plano CD para novos empregados que venham a ingressar no banco, né, isso é uma outra coisa, mas para quem está hoje no PPB como ativo, migrar para um plano CD para que ele tenha equivalência no benefício que ele vai receber no futuro, o patrocinador teria que pagar uma contribuição em torno de 13,5%. Né? Quando há uma limitação, que eu coloquei aqui no rodapé, da CGPAR 25, onde o Estado, de novo, né, influenciando no contrato previdenciário, diz, olha, eu só admito pagar 8,5%. Né? Só pode pagar a contribuição de 8,5%. Então, se você paga uma contribuição de 8,5%, quando atuarialmente a necessidade para manter o benefício equivalente ao do PPB, num plano CD, essa contribuição teria que ser da ordem de 13,5%, 14%, o que vai acontecer com esse benefício no futuro? A pessoa vai receber 60%, 50% do que ela receberia se estivesse no PPB. Né? Então, acho que as pessoas têm que aprofundar nessa coisa.
da questão da equivalência, isso é um problema, né? Uma questão também, assim, considerando que o PPB é fechado, é um plano maduro, né? Tem um valor investido, um ativo elevado, né, de investido. É interessante para os ativos deixarem o PPB, assim, é interesse deixar um plano desse, né, passar para um outro tipo de plano, né, porque quando essa pessoa sai e vai para um outro tipo de plano, né, existe uma dívida no plano anterior, né? Hoje, o plano tem um pequeno déficit, a pessoa, quando sair desse plano, for migrar para um outro plano, ela vai ter que calcular lá qual vai ser o quinhão dela, que ela vai ter que deixar no PPB, para pagar lá o déficit que corresponde a ela. Ela não vai levar tudo que ela acha que levaria, porque tem um déficit existente. Além do déficit existente, que é palpável, um número, né, a gente tem um potencial déficit, que aí, o problema, decorre daquelas ações judiciais que eu apresentei, né? Porque se tiver decisão desfavorável para a fundação, quem vai pagar a conta não é a fundação em si, são os participantes ativos e assistidos, né? Como é que faz isso? A pessoa migra para um plano CD e não tem mais essa responsabilidade com essas ações? Não pode ser assim, porque quando ela migrar para o plano CD, ela levará, né, ela migrará com recursos, ela pagará o eventual déficit existente naquele momento, né, em reais, mas e aquilo, parte daquilo que ela está levando, né, pode saiu do patrimônio da fundação e pode vir a ser afetado com uma eventual decisão desfavorável na justiça, futuramente. Como é que assegura isso? Como é que faz para que quem permaneceu no PPB não vá pagar a conta dessa pessoa que migrou? Isso é uma questão que tem que ser debatida, né? Porque não seria correto, não seria justo a pessoa migrar, se livrou da questão, e quem ficou no plano ter que arcar com essa questão da sua parte e da parte de outras pessoas que saíram do plano. Então, esse debate eu também não vejo ele acontecer, né? Bom, uma coisa que também as pessoas não pensam, né, e aí falando tanto para ativo quanto assistido, ativo porta-joia ou não porta-joia, né, é que, olhando, isso também está no site da FAPES, todas as informações que eu estou tratando aqui estão no site da FAPES, só pegar lá o relatório de atividade de 2015, o relatório integrado de 2020, tem um quadrinho lá que eu tirei essas informações, né? Com o passar dos anos, a importância da contribuição mensal ela vem se reduzindo em relação ao patrimônio. O patrimônio, o ativo da fundação vem crescendo numa proporção maior do que as contribuições, né? Então, em 2011, as contribuições, eu peguei o ano 2011, que peguei 10 anos, e foi o ano lá que entrou o pessoal do Porta-Joia, começou a entrar, né? A contribuição, ela representava 54% da necessidade de cobertura lá dos encargos do plano, né? Em 2015, esse percentual foi reduzindo. Em 2015, esse percentual ficou em 48%, e no ano passado ele ficou em 42%. E em 2019, se pegar, ele era 41%, ele está em 42% no ano passado, por conta justamente que o desempenho dos investimentos não foi tão favorável por conta da pandemia, né? Mas, se não houvesse a pandemia, esse número aqui estava numa faixa de 41%, 40%. Tá? É claro que ele deve ter sofrido, vai sofrer alguma influência, a gente sabe quanto, só vamos saber no final do ano, porque houve uma majoração da contribuição mensal, né? Então, isso vai ter um impacto nesse número, mas essa proporção vai depender também de como vai ser o desempenho dos investimentos. Então, a gente só vai poder saber disso no final do ano, né? Mas a tendência, uma tendência clara na conformação atual do PPB, andando as coisas numa normalidade, né, de que a contribuição, à medida que o tempo vai passando, ela vai se reduzindo, vai reduzindo a importância, né? Quanto ela vai ser no futuro, a gente não pode saber, porque todo ano isso vai ter um impacto a depender
do desempenho dos investimentos, naturalmente, né? Bom, e como se trata de um plano fechado, né, a tendência, né, é que vá se reduzindo o número de pessoas que integram esse plano. Com o passar dos anos, né, infelizmente, né, o fato da vida, as pessoas, né, vão passar dessa para melhor e menos pessoas ficarão nesse plano, mas o patrimônio continuará no plano. Esse patrimônio elevado de 13 bilhões, quase 14 bilhões, continuará no plano, né? Não há direito hereditário sobre o patrimônio. Um beneficiário de um plano de previdência complementar falece, a não ser naqueles casos muito específicos e questões de pensionista previsto no regulamento, né? Não há direito hereditário dos filhos, dos parentes receberem alguma reserva ou qualquer coisa que seja daquela pessoa que era beneficiária do plano, a não ser, naturalmente, naqueles casos específicos do regulamento, né? Mas, de modo geral, não há. Esse patrimônio permanece no plano. Então, você vai continuar com esse patrimônio no plano, crescendo, e as obrigações, ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, sendo reduzido, né? Sendo reduzido. Bom, então, isso é uma coisa também que eu acho que tem que ser considerada quando as pessoas pensam assim, vou sair do plano, está muito caro. Porque você está no plano de previdência, que você tem que pensar que você vai estar ali 30, 40 anos. Então, você tem que enxergar, na minha visão, né, o que vai acontecer na nossa vida durante 30, 40 anos, né? Não só aquele momento ali e tal. É claro que cada pessoa sabe de si, às vezes a pessoa está pagando uma contribuição elevada que está lhe trazendo dificuldade, porque tem uma realidade específica, né? Isso todos nós temos que respeitar, mas, de modo geral, né, raciocinando como plano de previdência e potenciais benefícios futuros, assim, é uma equação bastante favorável, né, nesse sentido. Bom, e aí, assim, o que é a grande questão? Assim, o que nós podemos fazer? Nós podemos esperar que o decurso do tempo, passar o tempo, 3 ou 15 anos, o que for, né, e outras pessoas vão resolver, né, o que vai acontecer, ou nós podemos adotar uma postura proativa, né, de nós tomarmos as rédeas, obviamente junto com o patrocinador, fundação, participantes ativos, assistidos, todos envolvidos, para ter uma solução negociada, né? Harmonizar esta solução, né? E existem mecanismos de fazer isso, né? Bom, desdobramentos da gente não fazer nada, né? Decidimos não fazer nada. Vamos esperar que o Judiciário, o Tribunal de Contas resolva, ou quem quer que seja, resolva e a gente não faz nada. Se a gente esperar, o que vai acontecer? Isso aí, assim, não é bola de cristal, é fato, vai acontecer. Se vai ser daqui a 3, 5 ou 15 anos, eu não sei, ninguém sabe, mas vai acontecer. Você vai ter decisões judiciais em tempo diferente, uma hora positiva, outra hora negativa para o plano, né? Criando a necessidade de ajustes ali momentâneos, uma hora o plano recebe de outra hora tem que pagar, né, através de plano de equacionamento, as formas legais existentes. Bom, e vamos ter soluções impostas, né, e pontuais, gerando uma ineficiência no dispêndio de recursos, né, com impactos contábeis de várias ordens, né. Podemos ser impelidos a fazer pagamentos imediatos, há uma decisão judicial, tem um prazo X para pagar, você vai ter que pagar naquele prazo. Tanto o patrocinador quanto nós, né? Assim, serve para os dois lados. Tudo que eu estou falando aqui serve para os dois lados. A gente certamente vai ter um acirramento nas posições antagônicas, dentro da fundação, com o patrocinador, entre participantes, entre classes de participantes ativos, entre participantes ativos e assistidos. Isso vai acontecer, porque num ambiente desse de instabilidade, é natural e humano que isso aconteça, né? E, resumindo, você vai ter uma instabilidade na gestão do plano, a direção da FAPES, o Conselho Deliberativo, assim, vai ter muito mais trabalho para gerir o plano e vai ter uma base de decisão muito mais instável, né? E que tem, obviamente, consequência para nós, apesar da competência que a gente vem, pelo menos eu tenho essa avaliação,
nas administrações aí da FAPES, né? Bom, e se a gente resolver tomar pé da situação, a gente resolver, olha só, nós vamos adotar uma postura de nós vamos resolver o problema, né? Nós queremos intervir nisso e vamos tentar, de maneira negocial, resolver esse problema. A gente pode, está previsto na lei, e desde 2015 houve uma alteração na lei de arbitragem e as instituições públicas podem estabelecer juízo arbitral, né, com as fundações. Isso é um tema que, inclusive, coincidentemente, está sendo bastante debatido hoje com as fundações de previdência. Há 2 dias atrás teve uma live promovida aí por um instituto que cuida de arbitragem, participação da ABRAP, 2 advogados especialistas brasileiros no tema, falando de arbitragem em fundo de pensão, tá? Então, a arbitragem é uma coisa comum no Brasil. Assim. Nesse momento, lá, o número que deram, tem mais de 180 arbitragens acontecendo, né? Não é uma coisa entre grandes conglomerados empresariais, né? Só para dar uma ideia, né, da importância que tem a arbitragem, né, quando houve a cisão lá do Unibanco e do Itaú, foi resolvido numa arbitragem, eles não foram ao juízo, eles não propuseram uma ação judicial, eles escolheram os árbitros e os árbitros decidiram, né? Porque é muito mais barato, muito mais rápido e a decisão normalmente sai mais a contento das partes envolvidas, né? Mesmo que os interesses não sejam absolutamente idênticos, né? Bom, então, eu acho que o primeiro passo seria instituir um juízo arbitral, né, que, para quem não conhece, assim, as partes, né, o patrocinador, a fundação, nós, através das associações, a APA, as outras associações também, escolheríamos árbitros de comum acordo, e esses árbitros, que são juízes, né, podem ser advogados ou especialistas na matéria, dependendo do assunto, da formação que você queira dar a esse colégio de árbitros, vamos chamar assim, vão decidir o que vai acontecer com todas essas ações judiciais que estão em curso. Na verdade, vão reunir isso em uma questão só, ver que uma tem influência na outra, elas têm várias, usam argumentos idênticos e uma influencia a outra, né? E ter uma decisão num prazo X, e o prazo, se não estiver estabelecido nesse compromisso arbitral, que é como chama esse instrumento, o prazo pela lei é de 6 meses, mas no compromisso arbitral você pode estipular o prazo que você entender, né? Então, lá as partes vamos ter 8 meses, 1 ano para resolver isso. Enquanto isso, todas as ações judiciais ficam suspensas, tá? Tendo uma solução nesse juízo arbitral, né, no final, lá falou, olha, analisamos todas as ações judiciais, todas as questões envolvidas e entendemos que há aqui uma dívida, por hipótese, tá, da fundação com o patrocinador, ou há uma dívida do patrocinador com a fundação, né? No líquido dessas ações judiciais todas, vai ter um haver favorável ou ao patrocinador ou à fundação. Isso será pago de uma maneira negociada, consensada entre o patrocinador, a fundação e o participante, né? Se for desfavorável à fundação, vamos fazer um plano de equacionamento de tantos anos, vai caber a cada um determinado percentual, tal, mas teremos uma gestão estável disso e resolveremos os problemas, né? Da mesma forma, se couber ao patrocinador, como nós estamos tratando de questões atuariais, não precisa me pagar no dia seguinte aquilo, né? Vou fazer um contrato, como já aconteceu algumas vezes e acontece em outros planos, fazer um contrato, estipular como o patrocinador vai pagar isso ao longo dos anos, né? E só a existência do contrato firmado já tem um impacto positivo atuarialmente, né? Isso é considerado lá nos cálculos atuariais. Então, assim, o primeiro passo que eu acho que tinha que se tomar era tentar resolver isso numa questão de arbitral. Isso já foi proposto pelo Conselho Deliberativo, o Sebastião era titular do Conselho quando nós propusemos isso pela primeira vez, em 2019, e o Conselho reforçou essa propositura em 2020, mas, assim, essa coisa não avançou no âmbito lá do patrocinador, tá? Eu acho que é uma coisa importante para todos, né? Porque, como nós sabemos, qualquer problema que haja, necessidade de um equacionamento futuro, a depender da situação, o patrocinador vai pagar uma parte disso. Assim, mesmo que por alguma razão, olha, não tem que pagar metade, tem que pagar, porque tem uma compensação aqui ou ali, tem que pagar, não vai ter como fugir,
né? Então, é muito mais inteligente, no meu modo de ver, é muito mais favorável a todos, se nós combinarmos e nos submetermos a um compromisso arbitral e a um juízo arbitral para a solução dessas questões num só momento, né? E com consequências que a gente vai poder gerir essas consequências e não deixar para terceiros que as consequências aconteçam a qualquer momento, né? Impactando o plano negativo ou positivamente em momentos diferentes, né? E também, óbvio, né, a aplicação lá do que vier a ser decidido no juízo arbitral, como eu falei, assim, vai impactar, a depender da solução, os participantes ativos assistidos, pensionista ou patrocinador. Mas isso vai ser feito dentro dos limites reais de possibilidades de cada um, naturalmente, né? Isso afastaria as posições antagônicas entre fundação, patrocinador, participante ativo, assistido, porque nós estaríamos resolvendo todos os nossos problemas judiciais aí, né? E, obviamente, a consequência disso é que você vai gerar condições mais estáveis para a boa gestão do plano, né? Porque você vai saber o que vai acontecer. O que vai acontecer estará contratado, né? Então, não haverá surpresa. Bom, isso eu acho que tem rebatimento em algumas questões latentes, né? Que a gente tem hoje, né? Que reclama-se uma solução para a joia nova, né? Eu não vou entrar assim, porque não é o objetivo da live, nesse debate, isso é outra questão, e eu não tenho aí a veleidade de debater isso, porque não sou parte assim, nessa discussão atualmente, né? Isso, já deixei minhas funções no conselho, e se alguém um dia marcar alguma coisa e me convidar, eu debato isso, mas não é o momento aqui. Também outra coisa que se fala, né, em cumprimento à resolução CGPAR, novamente, assim, interferência do Estado no contrato de previdência, a ampliação do prazo aí de, no mínimo, 36 meses para o cálculo para cômputo do cálculo do benefício, né? Preservação ou não, que a resolução 40, preservação ou não da paridade, né, substituição pelo índice IPCA, possivelmente, se isso vier a acontecer, né. Uma questão que se desdobra disso, né, como tratar, né, os impactos negativos em eles ocorrendo entre a atualização do salário-benefício pelo mecanismo da paridade e a variação do IPCA. E uma pergunta que eu acho que tem que ser respondida nessa negociação é que se a extinção da paridade, pode-se impor a extinção da paridade dos assistidos, ou o correto seria a possibilidade de opção, né, se abrir lá uma alteração no regulamento onde as pessoas poderiam optar pelo reajuste do IPCA e outras permaneceriam, se quisessem, na paridade, cientes, né, de que a paridade pode ter esse impacto negativo. E aí, esse impacto negativo, a partir desse momento, o que for impacto a partir desse momento, seria suportado só pelas aquelas pessoas assistidas que têm o seu salário reajuste benefício no IPCA, desculpe, na paridade. Não pode passar para os outros que optaram por um índice de mercado que não causará impacto, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser debatida, né? E outra coisa que fica assim, o assistido não quer, tem um assistido e fala, olha, eu tenho ciência aqui que a paridade pode causar um impacto negativo, eu não quero ficar submetido a esse impacto, assim, eu sou obrigado a permanecer nisso, assim, não me será dada uma oportunidade de optar por não incorrer nesse risco, né, de ter o impacto da paridade, eu não posso ter uma solução para mim, eu sou obrigado a... Então, isso tudo tem que ser debatido, né? Não é simplesmente a alteração da paridade, é a alteração da paridade e sua consequência para as pessoas e, claro, para o direito das pessoas, né? Bom, também uma coisa que se debate na questão do saldamento ou não do PPP, eventual migração de ativos para um plano CD, né, e até alguns defendem, né,
tem questões jurídicas envolvidas aí, mas não vou entrar nesses detalhes, porque questão defende migração de assistido também, plano CD e tal. Mas aí volta as questões. Em havendo o saldamento do PPB, né, em uma eventual migração também para um plano CD, você teria o PPB atual, como é hoje, teria um PPB saldado, sem paridade, por hipótese, e teria o CD, um plano CD com outras regras. Bom, como se trataria os impactos decorrentes das medidas administrativas e judiciais que estão hoje em curso? Esses valores que a gente não sabe quantos são e nem quando eles vão ser cobrados, né, são incertos e não sabidos, como é que vai tratar antes da pessoa sair do PPB, ou com PPB saldado ou com plano CD? Isso, como eu falei, entendo eu, não pode ser pago por quem permanecer no PPB, porque aquela pessoa se aproveitou daqueles valores durante a sua vida no PPB para formar a sua reserva. Quando ela sair levar a sua reserva para o plano saldado ou para o PPB, ela terá se beneficiado do que decorreu, do objeto que está sendo debatido naquelas ações judiciais. Então, tem que ter um mecanismo. Como é que cobra isso? Não dá para sair assim de repente, né? Aí a pergunta: o ativo poderia sair do plano PPB para ir para um plano CD, por hipótese, sem garantir os recursos financeiros para suportar esses impactos? Né? Como é que fica? Né? Mesma coisa assistido, pode ir para um plano saldado sem garantir esses impactos, que a gente não conhece? Como é que garante esses impactos que a gente não conhece? Eu respondo: pelo juiz arbitral. Estabelece o juiz arbitral, sabe qual é a dívida, quem deve a quem, e aí você vai ter um número exato de qual é esse impacto. Né? Enquanto não se fizer isso, no meu modo de ver, é um problema muito grande para se implantar plano CD ou saldamento do PPB. Na hipótese, por exemplo, na hipótese da decisão judicial, que determina a devolução lá de ter uma decisão judicial desfavorável, né, que determina a devolução de metade dos aportes de 2002, 2004, 2009, 2010. Né? Se isso vier a acontecer no futuro, que a gente não sabe quando, né, como se faria o respectivo plano de equacionamento para suportar esses valores? Né? Isso, acho que a gente tem que estabelecer essas premissas agora. Né? Não dá para deixar quando isso acontecer. Né? Os participantes ativos com a Nova Joia, por terem ingressado em 2011, veja bem, o último aporte foi em 2010. Os participantes ativos da Nova Joia, por terem ingressado a partir de 2011, eles não têm mais nada a ver com isso, assim, eventual déficit decorrente da devolução desses aportes não os impacta? Né? É uma pergunta. Ou também os impacta. Por quê? Porque eles ingressaram em 2011, mas eles ingressaram num plano que já tinha patrimônio. Né? E eles foram beneficiados, na questão da contribuição, que não é a joia, eles foram beneficiados pelo patrimônio. Né? E como é que calcula esse impacto do benefício que eles tiveram, caso eles venham sair desse patrimônio? É uma pergunta, né? Assim, eu não sei a resposta. A gente tem que debater, tem que fazer estudo técnico, atuário, jurídico, né? Mas certamente é algo a ser enfrentado. Não pode ser simplesmente sai e tchau. Não é assim. Né? Então, assim, isso leva a algumas reflexões. Né? Você vê que os interesses aí, eles se misturam entre assistido, ativo, patrocinador. Né? Eles são interesses diferentes, são díspares eles entre as classes. Né? Assim, há um interesse específico de um que não impacta o outro. Né? Qual é o real interesse de todos? Né? É um plano com fragmentação, quando a gente não faz nada e deixa ver o que vai acontecer, ou um plano fortalecido que a gente consiga ter uma estabilidade na gestão? Qual plano resistiria melhor ao tempo? Né? Qual desses planos resistiria melhor ao tempo? Acho que a resposta é meio óbvia, né? Aquele plano que a gente consegue gerir com estabilidade. Bom. Opa, desculpa que eu fui demais aqui. Bom, esse é o último slide. Então, assim, o que eu entendo é que o PPB necessita de ajustes, mantendo suas configurações atuais, mas com ajustes para a solução das questões que estão colocadas, né, as questões pendentes que estão colocadas,
E eu acho que é uma necessidade, eu acho, não tenho certeza, do que eu chamei aqui de uma concertação, porque é maior do que uma negociação, né? Eu acho que assim, numa negociação, eu participei de muitas aí no banco, assim, com alguns das pessoas que estão me assistindo aqui, ao meu lado na mesa de negociação ou na outra mesa, mas assim, nós nunca fomos adversários, né, na mesa de negociação. A gente sempre tinha um objetivo comum, né, que era tornar melhor lá os recursos humanos do banco, né, melhorar a produtividade do banco, tal. Os interesses eram comuns, obviamente, havia defesa de questões diferentes, mas sempre fechamos acordo. Por isso, o que atesta que os interesses eram comuns, né? Isso em situações políticas de governo totalmente diferentes que, assim, no final, não influenciaram o fechamento da negociação. As negociações foram concluídas com êxito para as partes, né? De modo geral, foi isso. Então, eu acho que há uma necessidade assim, de uma concertação para harmonizar as atitudes. Eu acho que tem combinante, olha, vamos estabelecer que atitude nós vamos ter, que interesse nós temos comum, onde a gente necessita convergir, que é um interesse de todo mundo, e tem esse pedaço aqui que a gente vai debater, né? Mas vamos chegar a um resultado final. Então, tem que haver algo que é uma concertação, é algo maior que uma negociação, né? As partes têm que abrir mão de seus interesses individuais no início para poder ter essa composição que é melhor para o plano, vai tornar o plano mais forte, né? Se ficar cada um assim cuidando lá do seu quinhão ali, da sua parte, né? Aí a gente não consegue estabelecer essas, porque não tem a parte da pessoa, entendeu? A minha visão é que é um plano, assim, não tem a parte da pessoa, assim, é o plano, né? A parte da pessoa ela tem que ser tratada no âmbito do plano, preservados os direitos individuais, direito adquirido, e as formas de solução disso, como eu falei aqui, né? Mas e essa concertação, naturalmente, ela não funcionará, não existirá, se não envolver o patrocinador, participante ativo, assistido, e, óbvio, com a representação nossa e das associações, e, obviamente, com as gestões lá junto aos órgãos de controle, né, SEST, PREVIC e tal. Bom, instituir o juízo arbitral, que eu já falei bastante aqui, né, que é o que vai resolver essas questões, tirar essa espada do pescoço e, assim, revelar qual é o valor ou positivo ou negativo que teremos que arcar, né? E, ao final da concentração, aí a gente vai poder dar um tratamento à paridade, com opção, né, se for o caso da pessoa querer exercer essa opção, para um reajuste de mercado, uma solução definitiva para a Nova Joia também, porque qualquer solução, pelo que eu tenho acompanhado, que venha a ser tentada nesse momento, se concretizar, não será uma solução assim completa, porque falta pedaço para resolver isso. Então, nessa concertação, isso poderia ser resolvido de uma maneira melhor, né? Questão da cálculo da média de salário, do prazo, porque isso é um benefício. Quanto maior o prazo para cálculo do salário, maior o benefício do plano, né? E critérios, uma coisa que o Sebastião estuda bastante, segundo ele informou, uma coisa que o Sebastião apresentou na live dele, né, que ele mencionou na live dele, não apresentou o trabalho, né, exatamente, mas mencionou na live dele, até porque o trabalho, pelo que ele falou, está sob exame lá do Conselho, né? Imagino que tem um grau lá de sigilo envolvido nesse momento, que são critérios para futuros equacionamentos de déficit, que considere lá o plano já com esses ajustes, né? Como, né, todos nós sabemos, houve um peso muito grande no equacionamento, especialmente lá, no primeiro equacionamento, referente a 2017, né, e seguiu-se a regra é legal, é regulamentar, mas, que é o que o Sebastião coloca lá no trabalho dele, poderia ter uma outra solução? Assim, como é que se ajusta essa solução? Então, por isso, assim, para finalizar e passar a palavra aí para todo mundo, assim,
A mensagem eu acho que a gente tem que ter uma visão global do plano, entender que a decisão para os assistidos, ou para a Nova Joia, para o ativo, impacta a todos, impacta o plano, né? E o que a gente tem que fazer é o seguinte, tomarmos as rédeas e tentarmos gerir o futuro do plano, e não deixar as coisas acontecerem, né, sem que a gente possa interferir nessa gestão, né? Eu acredito que, por parte dos participantes, dos assistidos, pelo que a gente tem o interesse em participar dessa gestão futura do plano e tentar fazer um mecanismo que resolva essas questões que eu estou colocando aí por último, que é paridade, ou opção por reajuste pelo IPCA, solução definitiva da JOI, que vai ser bom para o plano também a longo prazo, a questão do prazo para cálculo do salário-benefício para os atuais ativos e, obviamente, um interesse mais direto aí no eventuais futuros equacionamentos de déficit, como é que considera esse plano, como é que considera o impacto disso especialmente para os assistidos, né? Que é que tem revelado um impacto maior. Então é isso, eu queria agradecer a todos, eu não sei se é o Antônio Miguel Borges que está aí, eu não estou conseguindo visualizar aqui no momento. É o Borges. Mas, assim, Antônio Miguel Borges, quero passar a palavra para você, por favor. Tá bom, muito obrigado a todos. Pediu desculpas, ele tinha que dar aula, ele teve que sair, mas em nome da APA nós queremos agradecer, afinal você sempre foi um parceiro muito importante nas negociações e as colocações foram muito claras e as conclusões também são muito objetivas e, mais ou menos, nós queríamos dizer que a APA tem muita simpatia por essa solução da concertação e do uso do juízo arbitral. Queria aproveitar até e ouvir de você se seria o caso de nós usarmos a Câmara de Arbitragem da própria Previc, que daria até um certo caráter institucional. Qual a sua opinião a esse respeito? Não, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que deveria se usar a Câmara de Arbitragem da Previc, por um motivo, ela é de graça. Ela é muito competente e é de graça, né? Um estabelecimento de um juízo arbitral, apesar de eu entender que é mais barato do que ir à justiça, porque na justiça fica anos, tem vários custos, né, tal, mas não é barato, né? Você pode, né, estabelecer um juízo arbitral, escolher lá os árbitros que vai querer, tal, né, vai ter o compromisso arbitral, que vai estabelecer como vai ser o trabalho deles, tal, essa coisa toda. Isso você pode escolher, se você entender que deve, né? Isso tem um custo e ele é elevado, ele não é barato, né? Que se diz no mercado, assim, uma câmara arbitral de qualidade tem um custo aí de 500, 800 mil reais, né? Mas a da Previc é de graça, né? São pessoas de qualidade que entendem o assunto e é de graça. Então, por todas essas razões, eu sou plenamente favorável à Câmara de Arbitragem da Previc. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra para o Melvin, que se inscreveu para fazer pelo menos 2 perguntas. Melvin, por favor, abra o seu microfone e faça as perguntas ao áudio, por favor. Oi, Borges. Oi, Aldi. Oi, Melvin, tudo bem? Tudo bem. Bom, eu achei que vocês iam ler a pergunta e responder depois, mas, em resumo, eu queria saber o seguinte: aqueles pontos que você colocou, e as administrativas ou judiciais que estão pendentes, né, dessas que seriam levadas à decisão arbitral, quanto que monta cada uma, que a gente tem a receber ou quanto que a gente tem a devolver em função de cada uma dessas ações? Só um minutinho que eu vou tentar aqui botar de volta. Só um minutinho, Mel. Mesmo assim, antecipando, eu não sei. Assim, eu posso dizer os valores que estão sendo... Olha aí, só um minutinho. Não precisa ser preciso.
como a gente tem ordem de grandeza daquela que é até conhecida como a ação dos 5 bi, né? Vou te colocar aqui assim, o que eu lembro, né? Eu não me preocupei com isso porque, assim, primeiro que provavelmente os valores são outros hoje, né? Se fossem recalculados, seriam outros, né? Mas, assim, pelo que eu lembro, né, assim, com relação a 2002 e 2004, na verdade, o que a gente tem hoje é uma suspensão desses pagamentos, né? E essa suspensão dos pagamentos para o futuro, assim, com muita margem de erro, tá, ele representa, acho que mais ou menos assim, 12, 13 milhões de reais, uma coisa assim. Tá? Não é um valor muito elevado comparativamente às outras coisas. A questão, quanto é do passado, se um dia devolver, assim, uma coisa é o fluxo de pagamentos futuro, outra coisa é falar, tem que devolver lá desde 2002 até hoje. Aí eu não tenho a menor ideia, é um valor absurdo. Não, é uma coisa que teria que se calcular, é um valor louco, não sei, quase impossível de se mensurar hoje mentalmente como seria isso, tá? Porque a gente está falando aí de 20 anos de valores de pagamento. Né? Pode até passar porque... o que você... Se a ordem de grandeza... O que tem hoje é a suspensão, né? O que tem hoje é a suspensão, e o 2002, 2004 está sendo debatido no TCU, assim, não se chegou a um valor, não tem um valor, assim, né? Mas é um valor... Esse 12 milhões seria... É o futuro, é o que a receber daqui para o futuro. 12 milhões? 12 mil milhões? É pouco, esse é pouco. Tá. E os agora, outros, me passa aí. Vamos lá, a ação de cobrança, na origem da ação de cobrança, a FAPES cobra do patrocinador 5 bilhões. Tá? Agora, assim, eu nem me cabe, se está em juízo, eu não vou me manifestar sobre isso, né? Se é devido 5 bilhões, ou se é devido 3 bilhões, ou se é devido 6 bilhões, eu não sei. Assim, então, assim, mas assim, o valor que está solicitado são 5 bilhões. E tudo isso aqui está em fase inicial, entendeu? Muito inicial, sob o ponto de vista judicial. A ação ordinária de 2009 2010, o valor que foi cobrado à FAPES, isso foi divulgado também, está no site, é 1,2 bilhão, com base em 2016, eu acho. Tá? Com base em 2016, 1,2 bilhão. Não teria que ser atualizado até agora. Só que há uma discussão, que é de mérito, que em havendo realmente essa dívida, ela não é 1,2 bilhão, é a metade disso, porque é a metade do patrocinador. O patrocínio, o Conselho, inclusive, colocou em carta para o patrocinador, tem ata do Conselho. O patrocinador cobrou, esquecendo que ele tem que, a metade é dele, né? Ele cobrou tudo. Mas, se vier a ser devido, com base em 2016, 600 milhões. Essa é a 2009 e 2010. O 2002 e o 2004 é decorrência do lado de cima, que é fluxo de pagamento. A suspensão da joia, eu lembro que até numa live que foi feita pela FAPES, com as associações e tal, o valor mensal, salvo engano, é da ordem de R$700 mil mês, né? Cada mês que deixa de ser pago, são R$700 mil que deixam de entrar na fundação, essas medidas judiciais decorrem disso, né? Mas a gente está falando de R$700 mil mês. Agora, se isso ficar para todo sempre, né, é um impacto muito grande, obviamente. Né? R$700 mil isoladamente no nosso plano não é um valor, né, que assuste, né? Mas por ano aí dá 13º, tá, 8 milhões e pouco. Né? Se ficar isso ao longo dos anos, aí, obviamente, com atualizações e tal, é um valor que vai impactar. Né? Então, é isso. Acho que tem que sentar na mesa e, na minha visão, negociar. Vamos debater isso. Negociar não, levar a juízo arbitral e, depois do resultado do juízo arbitral, aí sim negociar a forma de pagamento, quem deve a quem e como vai ser pago. Só uma outra dúvida. No caso desses juízes,
teria, por exemplo, numa mesa vai estar o TCU, na outra mesa o TCU não vai estar? Não. O juiz arbitral, se for na Previc, é o pessoal que é o do juiz arbitral da Previc. São pessoas lá da Previc ou convidadas pela Previc, especialistas na matéria, que compõem esse juiz arbitral. Ou nós podemos... As nações em que foi o TCU quem impediu o fluxo, ele não tem que argumentar... Não, por isso que eu falei. Por isso que eu falei lá aqui na frente, lá no final, né? Peraí. Tem que haver gestões junto ao TCU, né? O TCU tem que saber que isso está acontecendo, naturalmente, né? Botei aqui, com imprescindível gestões junto aos órgãos de controle, SES, TCU, tem que saber que isso está acontecendo, né? Falar, estamos resolvendo por esse mecanismo. Né? E fazer gestões junto ao TCU para saber que é um mecanismo que a gente não é um compadrio aqui, né, entre nós. Né? Tem um juiz arbitral, ou a Câmara de Arbitragem da Previc, um juiz arbitral escolhido de comum acordo por todas as partes envolvidas, é algo institucional, legal. Né? Não é um compadrio. E uma curiosidade, a Câmara Arbitral do Previc, dando uma decisão, vamos supor, favorável a nós, ou que alguém não se sinta confortável com a decisão, ainda cabe recurso sobre essa decisão? Só se desrespeitar a lei. Né? A lei de arbitragem, que foi modificada em 2015, né? Antes era um pouco diferente, mas ela estabelece em que situações a pessoa que não se satisfez lá com a decisão do juiz arbitral pode ir a juízo. São situações formais. Né? Não cumpriu o compromisso arbitral, a pessoa foi impedida de se manifestar por algum motivo, não seguiu as regras da lei de arbitragem, né? Mas, assim, não há mais possibilidade de dizer, não fiquei satisfeito com a decisão porque foi contrária a mim. Isso não pode mais. Tá? O judiciário não admite mais isso. O que pode são aspectos formais que não tenham sido cumpridos. Aí, naturalmente, pode gerar até a nulidade da sentença arbitral. Bom, muito obrigado. Ok, obrigado, Aldo. Obrigado, Borges. Obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço. Eu tenho mais uma pergunta, que é do Carlos Angelim, e depois nós vamos disponibilizar o microfone para o Aldo fazer as considerações finais, que realmente ele queira. Alguém está com o microfone aberto, por favor. O Aldo gentilmente disponibilizou esses slides. Eu vou pedir que a Simone ou o Ricardo coloquem no site da APA para que a gente possa tornar isso mais acessível para todas as partes. Angelim, eu peço que você... Eu vou mandar agora para... Eu vou mandar aqui para Simone. O Antônio Miguel, que eu tenho e-mail do Antônio... Bom, eu vejo aqui. Depois eu mando para vocês, porque eu fiz uma pequena correção aqui, tinha algumas letras repetidas, eu corrigi hoje. Tá bom, não tem importância. O Angelim, eu pediria que ele abrisse o microfone e fizesse a pergunta solicitada. Oi, Aldo. Oi, Borges. Oi, Angelim, tudo bom? Meu colega. Tudo bem. Parabéns aí pela apresentação. Até complementando, eu queria só complementar a colocação do Melvin, porque dessas ações me parece que vale a pena mencionar a ação do AFND, que ela está num estágio um pouco mais avançado e ela seria um a receber. A gente só não sabe quando, né? Sim. Não, sem dúvida. Assim, eu coloquei, como eu falei, assim, eu coloquei o que estava na apresentação da FAPES. Tá? Assim, não fui além daquilo. Né? E é mais, assim, mais exemplificativo. Né? Assim, tem que botar na mesa e tentar resolver as questões todas. Né? Aí, assim, só sintetizando, a gente tem desses contratos de confissão de dívida, a suspensão deles, 2002, 2004, 2008 e 2010, se não me engano, que realmente estão numa fase inicial, mas a ação dos 5 bi também
é uma discussão. Elas podem gerar um ônus aí para o PBB, mas também, até por estarem numa fase inicial, podem, de repente, gerar um a receber. E tem essa questão de a gente poder passar isso por um órgão arbitral que, tecnicamente, poderia avaliar isso com uma qualidade melhor, e aí seria de graça, né? Não teria um risco de sucumbência, por exemplo. Mas tem também essa ação da FND, que é uma ação que já corre há um tempo, ela está num ponto um pouco mais à frente. Elas seriam a receber, a gente não sabe quando, mas a gente espera que também alivie um pouco o PBB, né? Mas assim, a gente não sabe dia de amanhã, né? É por isso que justamente que a gente não sabe o dia da manhã, que a gente tem que tentar prevenir hoje. A gênese do fundo de previdência. Né? Então... Sim. E parabéns aí, eu concordo contigo, eu acho que é importante a gente... Acho que o grande desafio, ainda mais de um plano onde a reserva coletiva, é a gente tocar isso de forma coletiva, né? E ainda mais num momento de crise, quando a gente tende a olhar mais cada um para o seu, né? Esse é o desafio. E soluções potenciais futuras, elas não vão acontecer se a gente não resolver os problemas atuais. Né? Eu acho que ficou claro aí na exposição. Chico, obrigado aí, Aldo. Parabéns. Nada. Muito obrigado, Angelim. Eu não tenho mais nenhuma inscrição. É um cumprimento a que nós nos dispusemos para essa live. Eu gostaria de passar a palavra para o Aldo. Quero, mais uma vez, agradecer em nome do Antônio Miguel e de toda a diretoria a disponibilização. Aliás, o Aldo sempre foi uma pessoa que participou, aliás, antes mesmo da gente se aposentar, eu e ele tivemos a oportunidade de trabalhar. Até hoje eu uso algum material dele nas minhas aulas. Ele fez história aí nas Você foi meu professor, rapaz. Pois é, essa troca de gentileza faz parte. Bom, Aldo, muito obrigado em nome de todos os participantes, e eu gostaria, então, de deixar... quer dizer, antes eu queria fazer um aviso que eu peço, nós vamos fazer uma AGE agora em breve, vai ser uma AGE muito simples, resposta sim ou não, que é se estamos ou não de acordo com a entrada da ação contra a CGPAR 25, essa ação se tornou absolutamente necessária para que a gente possa até liberar a outra parte para poder negociar conosco, porque eles estão se sentindo imprensados, e para que isso aconteça, nós precisamos, é muito importante que os participantes da APA atualizem o cadastro através do link da apabnds.org.br/cadastro. Por favor, façam esse cadastramento para que você possa votar na nossa Assembleia. Dito isso, eu devolvo a palavra ao Aldo para os agradecimentos finais e a gente, uma vez terminado isso, vamos dar por encerrada essa live. Muito obrigado a todos, obrigado ao palestrante por sua clareza, por sua proatividade e, Aldo, por favor, tenha a palavra. Bom, Borges, agradecer a você aí, obrigado, pedir para você transmitir os agradecimentos ao Antônio Miguel, agradecer novamente aí a Simone, Cabral e ao Ricardo aí que possibilitaram a realização dessa live, né? E agradecer a paciência de todas e todos, né, que me ouviram, né, e estou à disposição aqui para qualquer debate. Eu acho que são questões assim, que eu venho me preocupando, e não só eu, outras pessoas com quem eu converso, pessoas ativas do banco, pessoas que se aposentadas, né, que eu acho que a gente tem que enfrentar. Eu acho que não é característica nossa, né, oriundos do banco, deixar que as coisas aconteçam. Né? A gente sempre teve esse viés de interferir positivamente para que as coisas melhorem. Né? Então, exercer esse viés agora. Né? E estou à disposição. Aldo. Antes de terminar, passar para o Aquino, Borges. que... Oi, Aquino.
Tudo bem, Aldi? Eu queria agradecer pela palestra, mas queria te fazer uma pergunta. Pois não, aqui. É uma pergunta pessoal. Meu conselheiro fiscal, olha lá, hein, rapaz. Caso seja decidido, eu acho que nós poderíamos contar com a sua colaboração num grupo de trabalho para compor essa apresentação para essa comissão arbitral? Não, sem dúvida. Assim, eu já falei com o Antônio Miguel, estou à disposição. Eu só não tenho como, por razões de outros compromissos, me vincular, assim, vamos chamar assim, estatutariamente à APA. Eu sou associado à APA e tal, mas assim, para colaborar, participar de qualquer coisa, qualquer momento, é só eu e Borges, aí a gente troca informações toda hora. Assim. Perfeito. Como você tem... E você sabe que mora no meu coração, né? Você, qualquer hora também, você sabe que... Tinha que perguntar, né? Tá bom, muito obrigado a todos. Nós estamos dando por encerrada a live e agradecendo mais uma vez ao nosso palestrante. Por favor. Muito obrigado, hein? Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Simone. Boa noite a todos vocês. Obrigado, doutor Aldo, pela paciência. Boa noite a todos. Obrigado, diretores.